Orações do lado de fora da Suprema Corte Americana e, segundo denúncias da revista Rolling Stone, preces com os juízes lá dentro também. Tudo pela vitória de 6-3, que reverteu 50 anos de história do acesso ao aborto no país. Em Ohio, a primeira consequência dramática da medida. Uma menina de 10 anos, grávida de um estupro e obrigada a viajar com os pais a outro estado para interromper a gravidez com segurança. Políticos da direita radical disseram que o drama da menina era inventado, tudo mentira. E o pior, uma coluna do Washington Post, um dos maiores jornais norte-americanos, questionou a veracidade dos fatos. O editorial do Wall Street Journal disse, sem checar, que a história era boa demais para ser confirmada. A mentira, já comum entre alguns políticos, contamina também a imprensa, na tentativa de agradar um grupo minoritário, mais barulhento e eficaz, como diz a jornalista e escritora Katherine Stewart. Ela não se surpreendeu nada com a decisão da Suprema Corte Americana. Katherine acompanha de perto o movimento da direita cristã nos Estados Unidos há mais de 10 anos. Em 2019, publicou The Power Worshippers, Os Adoradores do Poder, em tradução livre. O livro mostra que bandeiras como o aborto são usadas para conquistar e exercer o poder. Republicanos já foram a favor do aborto e democratas contra. O aborto era visto como um assunto católico, mas não dividia republicanos e democratas. Ronald Reagan era governador da Califórnia em 1967, republicano, e assinou a lei do aborto mais liberal do país contra ela. Em 83, Reagan abraçou o movimento cristão e disse que levaria tempo, mas a lei seria revertida. A chamada nova direita nasceu 6 anos depois da legalização do aborto nos Estados Unidos. Acusava o Partido Republicano de complacência com o comunismo. Esses políticos estavam preocupados com as conquistas dos negros e das feministas. The women's rights movement, and they really wanted to find this issue. So they needed a single issue. Eles precisavam de um único tema capaz de fazer com que as pessoas votassem, diz Katherine. O aborto foi uma escolha calculada. É o que conta Phyllis Schlafly no livro Como o Partido Republicano se tornou pró-vida. Schlafly foi uma das fundadoras do movimento que promoveu essa mudança. Katherine diz que existe uma ligação forte entre o passado e o presente nessa luta da direita cristã. Uma patologia enraizada na América, diz no livro. Com uma interpretação muito particular da Bíblia, o movimento justifica todo tipo de hierarquia. O homem acima da mulher, pessoas brancas acima das negras, afirma. Por isso, os ecos da supremacia branca nos discursos de Donald Trump, que escolheu Mike Pence como vice para garantir os votos dessa minoria cristã de direita. Para Katherine, o objetivo final do grupo é impor a visão que tem da Bíblia a toda a sociedade e, ao mesmo tempo, garantir acesso aos cofres públicos. Eles querem governo mínimo, mas quando é conveniente. Não tem problemas com um governo que controle as decisões de saúde das pessoas ou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, apoiam a intromissão do governo nas decisões mais privadas, mas também querem o dinheiro do Estado. Katherine ainda lembra que as igrejas nos Estados Unidos têm isenção fiscal, não pagam impostos.
Mas, ao contrário das entidades sem fins lucrativos, não têm que prestar contas nem explicar como gastam o dinheiro. Em troca, deveriam se manter longe da política. Mas é o contrário. São cada vez mais ativas. Estruturam grupos de oração no Congresso, nas assembleias legislativas estaduais, na Casa Branca e agora, segundo a Rolling Stone, até mesmo dentro da Suprema Corte dos Estados Unidos. Foi com muita organização, acesso ao banco de dados dos eleitores e mobilização constante que conseguiram garantir a nomeação de juízes conservadores, comprometidos em desmantelar o direito ao aborto. A separação entre Estado e Igreja e caminham a passos largos para abocanhar a educação pública secular. Entre os grandes financiadores do movimento, Catherine encontrou famílias milionárias, como a de Betsy DeVos. Secretária de Educação de Donald Trump, DeVos é líder do movimento pela privatização do ensino com a adoção do voucher escolar. Uma maneira de transferir a verba da educação pública para alguns grupos particulares e, de quebra, permitir o ensino da religião nas salas de aula. Uma versão da religião cristã, claro. No mês passado, Catherine participou de uma convenção desse movimento e constatou que os participantes ainda acham que a eleição de Joe Biden foi roubada. As pessoas que realmente estão dentro desse movimento operam em uma esfera de propaganda livre de fatos. Foi uma das coisas que a direita religiosa fez. O trabalho muito bem feito de separar uma boa porcentagem de americanos dos fatos. Isso torna mais fácil controlá-los. Se você consegue fazer a pessoa acreditar em qualquer mentira, você realmente controla a ação política dela. Com base nas mentiras, muitos manifestantes foram levados à capital do país no dia 6 de janeiro do ano passado, convencidos de que estavam protegendo a democracia, apesar de estarem atacando um pilar básico do sistema, o respeito ao resultado das urnas. Estou olhando com muito cuidado os acontecimentos no Brasil e em outros países da América Central, disse Catherine. Ela acha que a hora é de agir, porque a direita cristã está organizada há tempos, sem contraponto à altura. A autocracia, o nacionalismo cristão e a ameaça à democracia são problemas mundiais hoje. Putin na Rússia, Erdogan na Turquia, líderes no Irã, talvez Bolsonaro também. Quando esses líderes se ligam a líderes religiosos super reacionários, consolidam uma forma mais autoritária de poder político. E eles não criam democracias cristãs ou teocracias. Eles, em geral, criam autocracias cleptocráticas, nepotistas.